O Festival Mundial do Movimento Hare Krishna no estádio da cidade de Nairobi foi uma mistura de êxito e fracasso. Embora Brahmananda Swami tivesse conseguido ver muitos funcionários de alto posto no governo e diplomatas, muitos dos quais prometeram comparecer ao festival, nenhum deles realmente apareceu, exceto o Sr. Y. Komora, o diretor de educação do Quênia. Mas uma audiência formada de várias centenas de pessoas compareceu ao canto e dança público de Hare Krishna, ouviu a palestra de Prabhupada e tomou o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Embora os devotos houvessem convidado os cidadãos de proa do Quênia para intensificar a glorificação a Deus, Krishna, o seu convidado de honra, o Sr. Komora, aproveitou a oportunidade para falar em louvor do Quênia. Não obstante, ele enalteceu Prabhupada e o movimento para a consciência de Deus, Krishna. A respeito do Bhagavad Gita, ele disse: o erudito fundador que os orienta tornou este grande livro disponível na tradição inglesa com um comentário abalizado. Srila Prabhupada também participou de outros programas, tanto em Nairobi quanto nas imediações da mesma. Falou aos seus discípulos de Nairobi que na pregação aos africanos eles deveriam enfatizar o cantar de Hare Krishna, fazendo canto e dança público de Hare Krishna. Disse que o Senhor Krishna Chaitanya falou a filosofia apenas com acadêmicos eruditos, tais como Sanatana e Rupa Goswami, mas não com homens comuns. Simplesmente cantem Hare Krishna, dizia ele. Isto deve ser valorizado. Srila Prabhupada instalou as formas de Deus de Radha e Krishna e denominou o templo de Nairobi de Kirata Shuddhi, um local para purificar os aborígenes. Porém, certo dia, pouco após a instalação das formas de Deus, Prabhupada caminhava para a sala do templo e levou um susto ao verificar que as formas de Deus não estavam em seu devido local, dentro do altar, no centro. Krishna estava postado na extremidade esquerda, ao lado do primeiro degrau que ia dar no altar, e Radharani estava postada na extremidade direita. Quem fez isto? Bradou Prabhupada. E Bhagavata entrou correndo na sala do templo. Ele também ficou atônito. Quem colocou Radha e Krishna a 16 quilômetros um do outro? Quis saber Prabhupada. Vocês não sabem destas coisas. Quantas vezes preciso ensiná-los? De repente apareceu Bhuta Bhavana, admitindo que ele era o culpado. Por que eles estão separados? Perguntou Prabhupada. Não sei, disse Bhuta Bhavana. Acho que simplesmente esqueci. Nossa, que loucura, hein? Eu estava apressado para ir ao festival Hare Krishna, então reclamou Prabhupada. Isto quer dizer que se deva pô-las na rua? E Bhuta Bhavana gelou, incapaz de responder, e Prabhupada arrefeceu. Pegue-as e coloque-as juntas, disse ele. Não se deve deixá-las mais de 7 centímetros afastadas entre si. Agora faça isso com atenção. Após uma semana, Prabhupada deixou Nairobi e voltou a Bombay. Ele fora lá para pegar Brahmananda Swami e cumprir a sua missão. A menos que você concordasse em tomar conta, disse Prabhupada, eu não poderia seguir em frente e pagar tanto dinheiro. Agora está decidido. Ele sentiu nova esperança. Prabhupada imaginava o seu projeto de Bombay como extraordinário dentro da ISKCON Hare Krishna e mesmo entre todos os templos da Índia. Muitos dos pormenores do projeto já existiam em sua mente, mas ele necessitava de discípulos competentes para executá-los. Ele ainda era o líder solitário da ISKCON Hare Krishna, tomando a dianteira para tornar realidade as novas fases do movimento para a consciência de Deus, Krishna. Seus discípulos seguiam-no atrás, mas era sempre ele que liderava. Mesmo ao desejar que seus discípulos fossem líderes de diversos projetos da ISKCON, às vezes eles não podiam arcar com a responsabilidade. Por isso, Srila Prabhupada fora a Nairobi vivenciando o aforismo bengali que às vezes citava. Se você quer realizar alguma coisa, faça-o com suas próprias mãos.
É um ditado bengali, Bima, tá vendo? Até a fila foi inventada na Índia, né? O pedágio. E também, se você quiser, esse ditado também, se você quiser realizar alguma coisa, faça-o com suas próprias mãos. Dessa maneira, com as suas próprias mãos, ele trouxera Brahmananda Swami de Nairobi para Bombay. E simultaneamente beneficiara aos devotos e à população geral de Nairobi. Bombay, 8 de fevereiro de 1972. Prabhupada se encontrou com o Sr. N e confirmou que desejava se mudar para a terra assim que o Sr. N recebesse as outras 50 mil rúpias. O Sr. N conservou-se firme no acordo deles e, para processamento legal, Prabhupada colocou o assunto nas mãos de seu advogado, o Sr. D. Embora Prabhupada estivesse fazendo todas as decisões administrativas, queria que os secretários do GBC assumissem a responsabilidade desses assuntos práticos. Ele achava que era melhor utilizar a sua energia para escrever e traduzir livros. Se vocês do GBC fizerem tudo bem, ele comunicou a seu secretário Shyamasundara, então meu cérebro não sofrerá opressão e poderei utilizar todo o meu tempo para traduzir mais livros. Posso dar-lhes os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, o Ramayana, tanta coisa. Em nossa linha existem tantas obras devocionais dos 6 principais renunciados de Vrindavana. Este trabalho administrativo está consumindo tempo demais. Eu poderia estar falando sobre filosofia. Meu cérebro está sendo sobrecarregado dia e noite. Por causa disso, estou deixando de lado o meu verdadeiro trabalho. Além de dirigir diretamente os projetos indianos, Prabhupada chegava a responder diariamente 1 dúzia de cartas dos devotos ao redor do mundo. Por que eles insistem em escrever, fazendo tantas perguntas? Perguntava ele a seu secretário. Os devotos preferem lhe perguntar pessoalmente, disse Shyamasundara, pois os seus homens do GBC nem sempre sabem a resposta correta. Eles agora sabem tudo, replicou Prabhupada. Dei tudo a vocês. Se eles não sabem as respostas, podem encontrá-la em meus livros. Agora sou um homem idoso, deixem-me fixar na filosofia. Todos os dias lendo cartas, fazendo negócios, toda noite assistindo cartas. Toda noite assinando cartas. Isso não é correto. Quero me livrar dessas coisas. Agora o GBC pode fazer tudo. Mas isso não era possível. Assim que Prabhupada percebia que alguns de seus devotos estavam sendo enganados, imediatamente envolvia-se ativamente. E seus discípulos continuavam a escrever-lhe a respeito de negócios e decisões administrativas importantes. Tampouco ele os desestimulava. Seu desejo para retirar-se e dedicar-se apenas ao trabalho literário permanecia, mas parecia que era apenas um pensamento que ele cultivava, um sonho. Se a ISKCON Hare Krishna tivesse que desenvolver-se, então parecia haver pouca viabilidade para que ele se retirasse. Após o encontro com o Sr. N, Prabhupada se preparou a fim de seguir rumo a um programa de Hare Krishna na grande tenda de 5 dias em Madras, no sul da Índia. Em seu itinerário constava também visitas a Calcutá, Mayapur e Vrindavana. Enquanto se preparava para deixar Bombay, sentia-se feliz de que a ISKCON Hare Krishna logo ocuparia a nova propriedade de Juhu e frequentemente falava sobre seus planos. A ISKCON Hare Krishna erigiria um templo fabuloso e formaria uma sociedade cooperativa habitacional de devotos de Deus, Krishna, a primeira cidade da ISKCON. Homens respeitáveis adquiririam apartamentos no condomínio da ISKCON, o qual seria formado de prédios de muitos andares. Os devotos deveriam tornar-se hábeis em desenvolver e operar semelhante complexo. E à medida que se tornassem bem-sucedidos, introduziriam o mesmo padrão em outras cidades. Negociantes e trabalhadores profissionais poderiam viver como devotos numa sociedade cooperativa,
alojando suas famílias e enviando seus filhos a uma escola da ISKCON. Prabhupada conversava repetidamente sobre a construção de um hotel internacional à maneira de um Holiday Inn, adequado para estrangeiros e empresários em viagem, reservando-se, contudo, um andar para os membros vitalícios da ISKCON, que receberiam acomodações gratuitas. Peritos, sacerdotes brahmanas, cozinheiros dirigiriam o restaurante, que preparariam dúzias de diferentes preparações de Krishna Prasada suntuosa. As formas de Deus de Radha Rasavihari receberiam 52 oferendas diariamente e distribuir-se-ia Krishna Prasada aos residentes e convidados. Para iniciar as coisas na direção correta, Prabhupada mandou que os devotos imediatamente providenciassem um festival público de 10 dias no novo terreno. Primeiro, Brahmananda Swami deveria pagar o saldo combinado e, juntamente com todos os devotos e as deidades de Radha Rasavihari, mudar-se para o terreno. Então, deveriam preparar uma grande tenda, um grande festival Hare Krishna e organizar um programa completo, como fizeram anteriormente em Bombay, em Calcutá e em Delhi. Prabhupada queria que tudo estivesse pronto quando ele regressasse dentro de 2 semanas. Posso continuar? Como Prabhupada às vezes mencionava, embora no sul da Índia a cultura védica original estivesse praticamente intacta, fazia anos que ele não ia lá. A maioria dos grandes mestres, Shankara, Ramanuja e Madhva, vieram do sul da Índia, e o Senhor Krishna Chaitanya, durante a sua própria peregrinação, achara o sul da Índia especialmente favorável. Logo após o festival Hare Krishna na grande tenda em Delhi, nas vésperas da primeira visita de Prabhupada a Vrindavana com seus discípulos, nos idos de novembro de 71, Achyutananda Swami e Brahmananda Swami Giriraja ofereceram-se para ir a Madras e conseguiram um programa de pregação para Srila Prabhupada. Quando Achyutananda Swami informara o plano a Prabhupada, Prabhupada perguntara: vocês não irão a Vrindavana conosco? A ISKCON de Vrindavana, a ISKCON é Vrindavana. Replicara Achyutananda Swami. Vou ler de novo. Quando Achyutananda Swami informara o plano a Prabhupada, Prabhupada perguntara: vocês não irão a Vrindavana conosco? A ISKCON é Vrindavana, replicara Achyutananda Swami. Sim, dissera Prabhupada. Meu mestre espiritual costumava pensar dessa maneira. Mas que deseja o Senhor que façamos? Perguntou Giriraja. Qual o melhor serviço? Quero armar uma grande tenda em Madras. Respondera Prabhupada, isso seria mais satisfatório. É sempre a pregação em primeiro lugar, né? Madras, 11 de fevereiro de 1972. Prabhupada, acompanhado de 20 discípulos, chegou a Madras e imediatamente participou de um desfile pelas ruas. O cortejo liderado por um elefante ornamentado e uma banda em marcha acompanhando o canto e dança público de Hare Krishna dos devotos apresentava Prabhupada passeando numa antiga limusine americana coberta de flores. Prabhupada estava como hóspede do Sr. Balu, um comerciante de Madras. Por 3 noites, no amplo salão apinhado com 5.000 pessoas, Prabhupada discorreu em inglês. Certa noite contou a história do Chaitanya Charitamrita, que narra sobre um sacerdote brahmana analfabeto que vivia no sul da Índia e a quem o Senhor Krishna Chaitanya reconheceu por sua resoluta devoção a seu mestre espiritual e ao Bhagavad Gita. Na manhã seguinte e a cada manhã subsequente, o Hindu, um dos principais jornais de Madras, imprimiu um resumo completo da palestra de Prabhupada. O outro jornal principal fez uma narrativa mais geral da chegada de A.C. Bhaktivedanta Swami e do desfile com seus seguidores ocidentais. O extenso programa de 3 dias foi seguido de uma reunião mais seleta patrocinada pelo Sr. K. Vira Swami, o oficial de justiça de Madras.
Juízes, advogados e outros cidadãos influentes da cidade compareceram ao encontro. Vários milhares de pessoas reuniram-se sob o pavilhão aberto, enquanto Prabhupada falava sobre Rupa Goswami e Sanatana Goswami de Vrindavana, que abandonaram as suas importantes posições governamentais para juntarem-se ao movimento do Senhor Krishna Chaitanya. Indiretamente, Prabhupada solicitava a todos os líderes de Madras ali presentes que aderissem ao movimento para a consciência de Deus, Krishna. Prabhupada estava ciente de que sua audiência, embora respeitosa, estava mergulhada no impersonalismo, uma convicção profundamente arraigada de que o Brahman pessoal era supremo e de que todos os deuses hindus eram manifestações iguais do único. E Prabhupada encerrou a sua palestra implorando à sua audiência que aceitasse Krishna como a suprema personalidade de Deus. Simplesmente repitam, dizia ele, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Seu apelo era tão premente e humilde que alguns membros da audiência chegaram a repetir alto, Krishna é a suprema personalidade de Deus. O Sr. Kasturi, produtor e editor do jornal O Hindu, estava presente e no jornal do dia seguinte publicou um resumo minucioso da palestra de Prabhupada. Além da costumeira cobertura da imprensa, Srila Prabhupada participou de uma conferência com a imprensa num hotel de Madras. Já feliz com a cobertura da imprensa, ele mostrou-se súplice aos repórteres que lotavam a sala. Giriraja comenta, Prabhupada não lhes falava como se fossem repórteres de jornais. Geralmente o repórter de jornal tem uma ideia estereotipada de quem ele é e de você dando uma entrevista de modo que você tem a sua ideia estereotipada de quem você é. E você responde às suas perguntas pensando em como isso será publicado. Mas pude ver que Prabhupada falava a esses repórteres como almas transcendentais, como pessoas individuais que se destinavam a ser devotos de Deus, Krishna. Muito embora ele tratasse-os como repórteres de jornais, ele respondia-lhes de maneira bem diferente. Ele os encorajava e dizia, esta reportagem que vocês fizeram é muito boa, Krishna abençoá-los-á. Por favor, ajudem a propagar este movimento Hare Krishna. Eles faziam perguntas pensando nas respostas dele em termos de algo para publicar nos jornais, mas Prabhupada os via como almas transcendentais, encaminhando-se rumo à consciência de Deus, Krishna, e era com esta percepção que ele respondia às perguntas. Dentro de alguns dias após a chegada de Prabhupada, toda a cidade estava sentindo a presença do movimento Hare Krishna. Prabhupada dormia pouquíssimo, utilizando as horas da madrugada para traduzir, mesmo após os seus programas de palestras que iam até altas horas da noite. Todos os dias ele ia de lugar a lugar com muita vitalidade, superando seus jovens seguidores. O Sr. Balu, anfitrião de Prabhupada, embora fosse um destacado comerciante, também era renomado como homem religioso. Ele recebeu Prabhupada calorosa e respeitosamente, segundo a etiqueta védica apropriada. Prabhupada observou que o Sr. Balu tinha o seu próprio templo com belas deidades de Radha e Krishna e uma grande planta de Tulasi. Esse é o desejo de Prabhupada, né? Que cada casa se tornasse um templo de Deus, Radha e Krishna. Quando os devotos que acompanhavam Srila Prabhupada perguntaram ao Sr. Balu por que as formas de Deus frequentemente trajavam-se de negro, ele respondeu que elas eram tão refulgentes que, se ele não as vestisse de preto, não seria capaz de contemplá-las. Ele dizia que não prestava reverências prostradas à sua forma de Deus porque ele e sua esposa eram o pai e a mãe de Deus, Krishna. E como pode o pai prestar reverências a seu filho? Prabhupada e seu anfitrião relacionavam-se entre si de maneira cortês, mas certa noite o Sr. Balu e sua esposa vieram ter com Srila Prabhupada
e pediram-lhe que, por favor, falasse sobre a dança eterna do amor de Radha e Krishna. Prabhupada replicou que a dança eterna do amor, sendo o tópico transcendental mais elevado, destinava-se apenas às almas liberadas. Só alguém inteiramente livre de desejos materiais, explicou Prabhupada, estava apto a ouvir a dança eterna do amor. Não, Swamiji, insistiu o Sr. Balu, minha esposa e eu estamos muito interessados. O senhor deve recitar a dança eterna do amor. Mas seria contradição, né, Bimala? Se ele e a esposa dele se diziam pai e mãe de Deus, quer dizer, adorava a Deus no humor de pai e mãe, como estava pedindo para ouvir a dança eterna do amor, né? Que é o relacionamento de Deus com as amantes. Novamente, Prabhupada descreveu a posição enaltecida da dança eterna do amor, repetindo que só podia capacitar-se para ouvir a dança eterna do amor de Deus, Krishna, quem estivesse totalmente livre de todos os apegos materiais à esposa, família, lar e dinheiro. Então, de mãos postas, o Sr. Balu polidamente repetiu: Swamiji, minha esposa e eu lhe imploramos, por favor, recite a dança eterna do amor. Então Prabhupada replicou: bem, talvez vocês estejam aptos para ouvirem sobre a dança eterna do amor de Deus, mas não me sinto qualificado para falar sobre ela. Sendo assim, façam a gentileza de pedir a alguma outra pessoa. Prabhupada encontrou-se privadamente com diversos cidadãos importantes de Madras. Ele explicava que se os líderes da sociedade se tornassem conscientes de Deus, Krishna, então, mediante seu exemplo, criariam consciência de Deus, Krishna, nas pessoas em geral. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Se... Dá risada, né? Porque estamos em Kali Yuga, né? Não é impossível. Impossível não é, né? Mas é quase impossível. Se os líderes da sociedade se tornassem conscientes de Deus, Krishna, então eles, mediante o seu exemplo, criariam a consciência de Deus, Krishna, nas pessoas em geral. É porque os animaizinhos seguem o animalzão. Sem jamais se comprometer e sem jamais bajular as suas visitas importantes, ele tentava inculcar a consciência de Deus, Krishna, a quem quer que encontrasse. Ele se encontrou com o governador de Madras, K.K. Saha, um impersonalista resoluto e seguidor de Shankara. Com muita paciência, Prabhupada tentou ensinar-lhe a consciência de Deus, Krishna, mas o governador, apresentando sua própria filosofia, o interrompia. Quando Prabhupada pediu-lhe que de alguma forma ajudasse o movimento para a consciência de Deus, Krishna, o homem replicou que, como governador, nada podia fazer, uma vez que tudo estava nas mãos da primeira-ministra. Residia em Madras um acadêmico veterano e ex-líder político que escrevera vários livros e traduções de filosofia védica segundo o ponto de vista impersonalista. Prabhupada o visitou, mas o homem estava paralítico e só podia se sentar tremendo, sem poder falar. Prabhupada falou por algum tempo sobre o personalismo no Bhagavad Gita. O velho acadêmico às vezes respondia com um brilho em seus olhos, mas só conseguia emitir sons incoerentes. Noutra ocasião, Prabhupada criticara a tradução do Bhagavad Gita feito por esse homem, a qual declara que, embora Krishna mande que nos rendemos a ele, na realidade não temos que nos render à pessoa de Deus, Krishna, mas ao eterno princípio impessoal dentro de Krishna. Só loucura. Parece que o encontro provocou um efeito marcante em Srila Prabhupada, e durante os dias que seguiram, ele às vezes mencionava sobriamente como o velho acadêmico impersonalista estava praticamente vegetando. Srila Prabhupada também encontrou com V. Raj Gopal Acharya, o Rajadi, que fora o primeiro chefe executivo da Índia após a independência.
Sendo amigo de Mahatma Gandhi, Rajardi era bem conceituado no sentimento público como um político religioso. Embora contasse 90 anos, ele estava lúcido e era muito favorável ao movimento Hare Krishna de Prabhupada. Rajardi expressava apenas uma dúvida. Prabhupada criara uma instituição tão colossal que agora seus discípulos poderiam se identificar com a instituição ao invés de se identificarem com Deus, Krishna. Se isso acontecesse então, tal como fora antes, cairiam no mesmo tipo de materialismo ou identificação falsa, identificando-se com a instituição? Prabhupada replicou que, como Krishna é absoluto, Krishna e a instituição de Krishna não são diferentes. Identificar-se com a instituição de Deus, Krishna, era identificar-se diretamente com Deus, Krishna. Rajardi ficou satisfeito com a resposta de Prabhupada, e após uma conversa agradável, os dois amigos se separaram. Prabhupada recebeu um convite para ir à casa do oficial de justiça Vira Swami. Os dois tornaram-se amigos e o oficial de justiça pediu para aderir ao movimento para a consciência de Deus, Krishna, o mais rápido possível. Ele gostou dos seguidores de Prabhupada, especialmente de Saraswati, que tinha 3 anos de idade, e deu-lhe uma forma de Deus de prata medindo 15 centímetros de altura de Krishna, tocando a sua flauta. Outra noite o senhor Vira Swami veio ver Prabhupada e Prabhupada mencionou que achava Saraswati nova demais para possuir uma tão valiosa forma de Deus de prata e que ele a tomara dela e iria dá-la uma outra. Mas enquanto conversavam, Saraswati irrompeu na sala e correu em direção à sua mãe chorando. Krishna foi embora. Então Srila Prabhupada pediu-lhe que se aproximasse e perguntou: Saraswati, onde está Krishna? Ansiosa, Saraswati respondeu: não sei, alguém o pegou. E Prabhupada repetiu: mas onde está Krishna? E Saraswati respondeu: não sei, não sei. Ele está sob a almofada, sugeriu Prabhupada, e Saraswati correu em direção à almofada para a qual Prabhupada apontou. Ergueu-a, mas Krishna não estava lá. Ele está na prateleira? Perguntou Prabhupada, e Saraswati correu para a prateleira. Seus olhos disparavam em todas as direções. Onde está Deus, Krishna? E Saraswati pôs-se a suplicar aos rostos dos devotos, olhando-lhes nas mãos, procurando por detrás de suas costas, buscando em toda parte. Olhando deliberadamente para Saraswati, Prabhupada passou a recitar um verso sobre os 6 principais renunciados de Vrindavana. E vou ler a tradução, né, Bimala? Esta é a atitude dos Goswamis, disse ele. Eles nunca diziam, agora vi Deus, agora estou satisfeito. Não. Ao invés disso, eles diziam, onde está Radha? Onde está Krishna? Onde estão todos vocês? Estais em Govardhana ou estais sob as árvores às margens do rio Jamuna? Onde estais? Dessa maneira eles expressavam seu estado de espírito em consciência de Deus, Krishna. A ansiedade de Saraswati agravara-se ao ponto de ela esvair-se em lágrimas. Então, um dos devotos insinuou: Saraswati, onde está Krishna? Quem tem Krishna? E os olhos de Saraswati arregalaram-se. E ela exclamou: Prabhupada tem Krishna. E disparou. Desculpem. E disparou em direção a Prabhupada, convicta de que ele estava guardando Krishna. E Prabhupada foi até as costas de seu assento e sacou uma pequena forma de Deus de Krishna, parecida com o Krishna de prata que tirara dela. Aqui está Krishna, Saraswati, disse Prabhupada, e Saraswati ficou em êxtase. Todos os devotos admiraram-se com a troca de sentimentos devocionais que Prabhupada mantinha mesmo com uma criancinha de 3 anos de idade. Com sua habilidade, ele criara dentro dela um sentimento de saudades de Deus, Krishna. Prabhupada continuou explicando ao oficial de justiça sobre o sentimento de saudades de Deus, Krishna.
Por séculos, determinadas controvérsias religiosas e sociais dividiram Madras, e Prabhupada frequentemente referia-se a esses assuntos. Havia um conflito entre os sacerdotes brahmanas e os não sacerdotes brahmanas. Aqueles nascidos em famílias de sacerdotes brahmanas tradicionalmente monopolizaram os importantes cargos governamentais, sociais e religiosos, e por isso os não sacerdotes brahmanas desenvolveram uma poderosa oposição política, promulgando leis que baniam tais coisas como as imagens religiosas. Recorrendo a seu conceito político mundano quanto ao sagrado Ramayana, chegaram a cometer ofensas contra as formas de Deus do Senhor Rama. Em conversa com seus discípulos, Srila Prabhupada disse: o oficial de justiça é um sacerdote brahmana? Creio que não. Talvez ele seja um governante. Mas vocês podem dizer-lhe que podemos resolver todo o problema entre os sacerdotes brahmanas e os não sacerdotes brahmanas? Daremos facilidades mediante as quais qualquer pessoa possa se converter em sacerdote brahmana. Basta que ela siga os nossos princípios e transformá-la-emos em sacerdotes brahmanas. E Prabhupada disse que as escrituras védicas afirmam que na Kali Yuga os demônios nascerão como os sacerdotes brahmanas. E eis o porquê desta profunda controvérsia. Os ditos sacerdotes brahmanas, os líderes, não estavam satisfazendo o povo. Prabhupada disse que qualquer pessoa que seguisse os 4 princípios reguladores, cantassem Hare Krishna e tivesse iniciação de um devoto de Deus poderia se tornar um sacerdote brahmana. E isso resolveria todo o problema. Prabhupada disse que eles deveriam começar transformando o oficial de justiça Viraswami em sacerdote brahmana. O senhor Viraswami admitiu que já estava ansioso para aceitar a iniciação de Srila Prabhupada. Sua única dificuldade estava em deixar de beber chá. Ao tomar conhecimento disso, Prabhupada disse que mesmo se o juiz bebesse um pouco de chá, ele aceitá-lo-ia, como um caso excepcional. O único vício, o único mau hábito era tomar a droga do chá, Bima. É o chá inglês, uma droga. Pior do que a droga do café. A mesma porcaria, Café e droga do chá preto é a mesma porcaria. Em Madras, alguns dos sacerdotes brahmanas conscientes de casta criticaram o fato de Prabhupada criar sacerdotes brahmanas dentre os ocidentais de nascimento baixo. Durante uma reunião na casa de um sacerdote brahmana de Madras, um dos convidados comentou para Prabhupada: Swamiji, seus discípulos não pronunciam o sânscrito muito bem. Às vezes, nem mesmo o mantra Hare Krishna eles dizem corretamente. Sim, replicou Prabhupada. É por isso que viemos aqui, para receber a sua associação, de modo que você possa nos ensinar. Srila Prabhupada defrontou-se com outra antiga Kizila do sul da Índia, entre os Shivaístas, os seguidores do Senhor Shiva, e os devotos de Deus, seguidores de Vishnu. Em geral, os Shivaístas abraçavam uma filosofia impersonalista, declarando que Deus é o uno impessoal que aparece sob muitas formas tais como Shiva e Krishna. Ô louco! Shiva é Deus agora. Na cabeça deles Shiva é Deus, Bimala. Mas, como em última análise todas as formas eram iguais, brigar para saber que Deus era o melhor era insignificante e infantil. Os discípulos de Prabhupada acharam difícil lidar com esta filosofia. E quando Giriraja discutiu com um rico shivaísta, o Senhor Ramakrishna, eles se separaram com sentimentos feridos. Mas no encontros com outras pessoas em Madras, frequentemente perguntavam a Giriraja: você se encontrou com o Senhor Ramakrishna? Ele é um homem muito bom e um líder de cerimônias religiosas. E Giriraja ficou embaraçado e decidiu fazer outra tentativa de conquistar a amizade do Senhor Ramakrishna. Eles conversaram novamente, mas permaneceram insatisfeitos. Giriraja informou então a Prabhupada e perguntou se ele próprio encontrar-se-ia com o Senhor Ramakrishna, e Prabhupada concordou. Ao encontrarem-se, o Senhor Ramakrishna começou dizendo: Swamiji,
Estivemos conversando sobre a devoção ao Senhor Krishna e a devoção ao Senhor Shiva. O que diz o Senhor? Quem é maior, Krishna ou Shiva? Vamos ver o que Prabhupada vai falar aqui, Bimala. Com certeza vai derrotar, né? Vai derrotar porque a filosofia védica é imbatível. Então o que diz o Senhor? Quem é maior, Krishna ou Shiva? E Prabhupada replicou que na realidade a palavra Bhakti ou devoção não poderia ser aplicada adequadamente à adoração ao Senhor Shiva. Disse que Bhakti era serviço sem nenhum desejo material, ao passo que Puja incluía serviço com desejo de alguma retribuição. Portanto, o Bhakti, o serviço prático e amoroso, podia se aplicar apenas a Deus, Krishna. Mas não é possível, perguntou o Sr. Ramakrishna, que alguém seja um Bhakta do Senhor Shiva e adore o Senhor Shiva por mera devoção, sem desejar nenhum benefício material? Pode ser que sim, replicou o Prabhupada, mas de um modo geral, não. Assim como ao ver se uma pessoa entrar num bar, em geral presume-se que ela está indo beber, embora possa haver alguma exceção. E Prabhupada deu o exemplo da adoração que as vaqueirinhas fizeram à deusa Katyayani. Essa adoração não fora por benefício material, mas por devoção a Deus, Krishna. De modo semelhante, se alguém adorasse o Senhor Shiva com o intuito de servir ao Senhor Krishna, isso seria Bhakti Yoga. Mas geralmente, ao se aproximarem de Shiva, as pessoas buscam benefício material. Embora o Senhor Ramakrishna habitualmente se inclinasse a discutir esses pontos, a resposta de Prabhupada o satisfez. Na verdade, o derrotou, né, Bimala? Derrotou a filosofia furada dele. A controvérsia mais aguda que Srila Prabhupada teve em Madras não foi com os Smartas, sacerdotes brahmanas, nem com os impersonalistas, e tampouco com os shivaístas, senão que com alguns de seus próprios irmãos espirituais. Embora alguns deles reconhecessem a pregação incomparável que Srila Prabhupada fez no Ocidente em prol de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o mestre espiritual deles, outros ficaram com inveja. Um irmão espiritual invejoso escreveu a Srila Prabhupada em Madras: a inveja é uma mercadoria que não deve ser consumida. Está vendo os irmãos espirituais de Prabhupada com inveja de Prabhupada, Bimala? E alguns deles até trabalharam contra Prabhupada. Prabhupada falou, Bimala. Como que é? Não. Como que é que foi as palavras dele, Bimala? Não tenham... Vou resumir. Respeitem meus irmãos espirituais, são grandes almas, mas não se associe com eles. Esse é o recado, né? Reverendo Swamiji, ouvi o seu discurso sobre Bhakti no Rajeshwari Kalayana Mandapam, no dia 12 do corrente. Estou cheio de dúvidas sobre o seguinte. Seus discípulos dançam com o mantra Hare Krishna. 1. Será que, na verdade, tal como o Senhor Krishna Chaitanya sentem a embriaguez do amor a Deus, Krishna Prema? 2. Será que o Senhor Swamiji realmente livrou-se de seu ego? Se é assim, por que o Senhor disse, eu desafio? E por que palavras como eu e meu sempre estão em seus lábios? 3. Por que, ao contrário de um verdadeiro yogi, o Senhor utiliza uma almofada? Será que o Senhor Krishna Chaitanya utilizava almofadas? 4. Por que o Senhor usa anel e tem no pulso um relógio de ouro?
Não está o Senhor livre de apego material? 5. O Senhor visitou o templo do Senhor Krishna Chaitanya na Gaudiya Mata? Se não, por que o culto dos devotos de Deus mais puro habita lá, com piedosos Swamijis habitando lá com o Senhor Krishna? O som melodioso está ausente de sua garganta, mas dela brota um estridor profano. Será que há alguma divindade em sua pessoa? Eu duvido. Alguém desgostoso em ouvir a sua palestra? Nossa! Indiretamente está criticando o mestre espiritual dele mesmo, Bimala, porque o mestre de Prabhupada pregava assim, né? Esmagando, derrotando, matando a ignorância das pessoas, duro como um raio, como que é a pregação mordaz, como já foi citado, né? E Prabhupada fazia exatamente assim, exatamente seguindo os passos de seu mestre espiritual, como já diziam de Prabhupada, com o Bhagavatam numa mão e uma massa na outra mão, né? Tome porrada, matando a ignorância das pessoas. Embora Srila Prabhupada ficasse surpreso e ferido pela extrema virulência de tal carta, estava acostumado com o desdém e os insultos de seus irmãos espirituais. Entretanto, proibiu que seus discípulos se envolvessem em conflitos com seus irmãos espirituais. Pelo contrário, deveriam simplesmente evitá-los. Aí, ó, tá vendo? Ele disse que as pessoas que criticam a propagação do movimento para a consciência de Deus, Krishna, eram inúteis e que nada o deteria. Os cães podem latir, mas a caravana seguirá em frente. Em contraste com a carta venenosa, chegou uma carta de Tridandi Swami B.V. Puri Maharaja, outro irmão espiritual de Srila Prabhupada. Puri Maharaja, como Prabhupada o chamava, tinha um pequeno templo em Vishakhapatnam, na Baía da Bengala, entre Madras e Calcutá. Ao ficar sabendo que Prabhupada estaria em seguida indo a Calcutá, Puri Maharaja o convidou a fazer uma visita. Tá, Bimala, vou ler de novo. Ao ficar sabendo que Prabhupada estaria em seguida indo a Calcutá, Puri Maharaja o convidou a ir fazer uma visita. Com inúmeros satsanga dandavatis a seus pés de lótus, acusa o recebimento da gentil carta, 3 pontinhos. Os cidadãos de Vishakhapatnam estão muito ansiosos em obter a audiência de sua santidade, 3 pontinhos. Estamos excessivamente alegres e ansiosos por ouvir sobre o canto e dança público de Hare Krishna e a mensagem divina de seus santos lábios. Espero que o movimento de Hare Krishna em Madras esteja atraindo milhares de cidadãos. Novamente, com Dandabatis a todos os devotos de Deus, permaneço Dasano B.V. Puri. Isso sim é uma carta de um irmão espiritual de verdade, né, Bimala? Vishakhapatnam, 17 de fevereiro de 1972. A vasta praia de cintilantes areias brancas e as claras águas trépidas da Baía da Bengala constituíram aspectos especiais da visita de Srila Prabhupada a Vishakhapatnam. O pequeno templo de Puri Maharaja, onde Srila Prabhupada ficou, estava a apenas 5 minutos do oceano, e toda manhã Prabhupada e seu séquito de cerca de 15 devotos faziam longas caminhadas ao longo da orla marítima. Jamuna comenta: ah, praia, morar na praia, que maravilha, Bimala, tá? Jamuna fala: acho que Prabhupada jamais impediu que algum de nós fosse com ele até a praia. Todos os devotos sabiam qual era a hora que Srila Prabhupada faria sua caminhada e saíamos de nossos diferentes alojamentos e seguíamos-lo rumo à praia. As caminhadas eram animadas e refrescantes e repletas de conversas sobre Deus, Krishna. Todos dávamos um jeito de ouvir Srila Prabhupada falando. Gurudasa comenta: eu sempre ia a todas as caminhadas matinais.
Mas certa vez eu estava sentado no templo quando de repente vi Prabhupada e os devotos seguindo em direção à praia. Imediatamente saí correndo do templo para me juntar a eles, sem sequer fazer uma pausa para pegar os meus sapatos. Mas havia crustáceos e pedras no caminho que ia dar na praia. Ao me ver chegando, erguendo os meus pés bem alto, penosamente cambaleando pelo caminho acidentado, Prabhupada olhou em minha direção e disse: os seus pés estão machucados. Por que você não está de sapatos? E eu disse: Prabhupada, quando estou com o Senhor não sinto nenhuma dor. Prabhupada parou e disse: então, por que não corta sua garganta? E todos riram, e eu ri também, e ele disse: já há suficiente austeridade, por que inventar a sua própria? Guru Kripa comenta: Prabhupada não se cansava de conversar sobre a filosofia Hare Krishna. Havia muitas coisas que eu não podia entender. De qualquer forma, eu simplesmente ouvia, embora não pudesse lembrar-me de nada. Eu ouvia sem parar, mas ainda não registrava. Na praia, eu costumava caminhar logo atrás dele e imaginava que, se ainda não posso seguir os seus ensinamentos nem seu exemplo, pelo menos deixe-me pisar em suas pegadas na areia. Vishaka comenta: às vezes um cão tentava nos seguir ou latia para nós. Todos ficávamos surpresos de ver como Prabhupada sacudia sua bengala e afugentava o cão. Certa vez, ao passarmos por uma vaca na estrada, Prabhupada deu-lhe um amplo espaço para ela passar e contou-nos a história de como uma vaca o chifrou pouco após ele aceitar a ordem de vida renunciada. Tejas comenta: certa vez, numa caminhada matinal, Prabhupada falava sobre o cão. Ele fez referência a um verso de Chanakya Pandita sobre as 5 qualidades boas de um cão, de que é muito fiel e satisfeito com qualquer coisa, e logo Prabhupada disse que deveríamos ser cães de Deus, Krishna. Ele também estava falando acerca do fato de que nossos sacerdotes jamais deveriam ser pagos para adorar Deus no altar. Olha o detalhe aqui, Bima. Nossos sacerdotes deveriam jamais ser pagos para adorar Deus no altar. E tem gente que não leu isso também. O mestre espiritual e o sacerdote que adora Deus no altar jamais devem receber salários. Eles devem trabalhar com devoção pura. O governante também disse que este era o erro do governo de hoje em dia, que os governantes são pagos. Ele discutiu muitas coisas uma após outra. Nanda Kumara comenta: Srila Prabhupada falava para irmos tomar banho de mar. Vão para a praia, dizia ele. Então, certo dia perguntei: Srila Prabhupada, sempre que vou à praia, o sol aquece o meu corpo, sinto que a água é tão gostosa, a areia, tudo lembra uma situação material tão confortável. Como devo entender a sua razão para pedir-nos para irmos à praia? Sei que o mestre espiritual jamais dá ao discípulo algo que lhe cause apego material, mas sempre lhe dá tudo o que necessita para se lembrar de Deus, Krishna. Mas quando vou à praia, parece que simplesmente desfruto de meus sentidos. Como posso relacionar isso com Deus, Krishna? Como posso entender que esta instrução é para o meu benefício transcendental? E Prabhupada disse: o sol está lá. Krishna é a luz do sol. O oceano está lá. Krishna é o sabor da água. Você está rodeado por Deus, Krishna. Como pode se esquecer de Deus, Krishna? Ele está em toda a sua volta. Panchajanya comenta: eu era um devoto novo e perguntei a Prabhupada: e quanto a nadar, Srila Prabhupada, será que isso é Maya? Será que isso é ilusão? E Prabhupada disse: o Senhor Krishna Chaitanya costumava nadar o tempo todo. Ele costumava jogar bola. Logo, você pode ir nadar, simplesmente fique atento para se lembrar de Deus, Krishna. O Senhor Chaitanya costumava nadar o tempo todo. Ele costumava jogar bola, Bimala.
Logo você pode ir nadar, simplesmente fique atento para se lembrar de Deus, Krishna. Esse é o problema, né? O problema não é fazer as coisas, o problema é se esquecer de Deus, Krishna. Don't forget to remember Krishna. Ó, eu sei falar inglês. Não é fácil não. Então nunca se esqueça de se lembrar de Deus, Krishna. O templo de Puri Maharaja era um sobrado simples, com cerca de 8 cômodos. Isso me lembra lá do Centro Cultural de Ribeirão, da Rua Aliados, Bima. Era um sobradinho também, mas não tinha, acho que não tinha 8 cômodos não, né? Foi lá que eu conheci os devotos em 93. Tá, ninguém perguntou. Tá bom, sim senhora. Quando ele ofereceu a Prabhupada um quarto ao lado do seu, Prabhupada ficou satisfeito, aceitando isso como uma expressão de amizade. Prabhupada sentiu-se à vontade com seus irmãos espirituais Puri Maharaja e Ananda Brahmachari, conversando com eles em Bengali. E Puri Maharaja disse que apreciava o trabalho de Prabhupada e seus discípulos ocidentais. Os discípulos de Prabhupada já haviam presenciado trocas formais de reverências entre Prabhupada e seus irmãos espirituais, como em Bombay, quando viram Prabhupada sair de seu assento elevado e oferecer reverências completamente prostradas a seus irmãos espirituais. Mas em Vishakhapatnam presenciaram convívios mais íntimos. Viram pela primeira vez Srila Prabhupada levando uma vida confortável, à vontade, nos mesmos cômodos de seus irmãos espirituais, e não se sentiram tratados de maneira condescendente ou superficial, tampouco se sentiram considerados meras curiosidades. Por meio da orientação de Prabhupada, começaram a aprender mais sobre os essenciais intercâmbios amigáveis e humildes entre os devotos de Deus. O irmão espiritual de Prabhupada, Ananda, estava ávido para cozinhar e então servir não somente a Srila Prabhupada, mas a todos os discípulos deste. Ananda era idoso e ainda assim aceitou a posição de sempre oferecer serviço subalterno. Embora falasse muito pouco inglês, os discípulos de Prabhupada puderam perceber a afeição mútua entre Ananda e Srila Prabhupada. A comunicação de Ananda com os discípulos de Prabhupada era particularmente através de sua culinária e do ato de servir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Eu vou até tomar água depois dessa. Toda manhã, todos reuniam-se na varanda do lado de fora dos aposentos de Prabhupada, os homens sentados a um lado e as senhoras a outro. Ao longo da passagem central, Ananda caminhava energicamente distribuindo o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Enquanto, numa das extremidades, Prabhupada sentava-se numa cadeira de madeira, dedilhando... Calma, Bimala, não me apressa não. Dedilhando o seu rosário Hare Krishna e observando os devotos tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Prabhupada fornecera dinheiro ao templo e Ananda cozinhava regularmente banquetes suntuosos, pedaços de batata frita com temperos em pó, arroz, iogurte, caldo de ervilha, 3 diferentes classes de sabdis, batatas fritas, chutney, malpura, Rajakeli, sandesh, shira, e tudo cozinhado num padrão de excelência nectária. Prabhupada sentava-se à cabeceira das 2 filas de devotos e animava-os a tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Dele mais... Prabhupada elogiava a habilidade culinária de Ananda, sorrindo com muito prazer ao ver os seus discípulos aceitarem Krishna Prasadam. Os devotos terminavam tendo sido induzidos a comer tanto quanto lhes era possível, e Srila Prabhupada recitava alto o Prema Dwani.
Então todos os devotos gritavam em resposta: Jai, Jai, Jai. Após um de tais banquetes, Prabhupada reuniu os devotos em seu quarto e observou: vejam só como ele está cozinhando. Ele cozinha tudo, serve e então só come quando todos estiverem plenamente satisfeitos. Isso é que é um verdadeiro devoto de Deus, como ele deve agir. Ele fica mais satisfeito em servir, ele fica mais satisfeito em servir do que em desfrutar. Os banquetes continuaram 2 vezes por dia. E à noite muitos convidados chegavam para tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, cantar nos cantos e danças públicos de Hare Krishna e ouvir a palestra de Srila Prabhupada. Certo dia, Srila Prabhupada levou os seus discípulos para irem ver um famoso templo do Senhor Nishinra, o Sri Sinhachalam, situado no topo de uma colina cerca de 8 quilômetros ao norte de Vishakhapatnam. Milhares de degraus de pedra iam da colina até o templo, que se situava num anfiteatro natural ao lado da colina. Prabhupada disse que o templo, agora dirigido por seguidores da seita Ramanuja, tinha importância especial, pois o Senhor Krishna Chaitanya passava por ali em sua peregrinação pelo sul da Índia. Posso continuar, Bimala? Srila Prabhupada preferiu aproximar-se do templo de carro, subindo pela estrada tortuosa e passando por pomares de mangueiras, jaqueiras e cajueiros, e por campos de ananaceiros. Nossa, Bimala, não lembro disso, hein? Ananaceiros, campos de ananaceiros. Ao chegarem ao templo, Srila Prabhupada e seus discípulos encontraram-se com um sacerdote brahmana de lá, que lhes mostrou os terrenos das imediações. As estruturas do templo eram de granito negro e talhadas na pedra havia formas e passatempos de Vishnu, especialmente a sua encarnação como Senhor Nishinradeva. Enquanto Prabhupada movia-se de um lugar a outro, de prédio a prédio, às vezes subia escadas íngremes montado num palanquim carregado por 4 homens. Ao deparar com uma imensa figueira de bengala na extremidade inferior dos terrenos do templo, Prabhupada disse que a árvore deveria ter milhares de anos de idade. Enquanto estava postado debaixo da árvore, Nanda Kumara, o seu servo, entregou-lhe uma pequena flor champaka. Estendendo seu polegar e dedo indicador através da sua bolsa de rosário, Prabhupada segurou a flor champaka e olhou-a com muito agrado. Esta flor, disse ele, é da cor do Senhor Krishna Chaitanya. Esta flor é a mais amada em toda a Índia. Esta flor é bela de se olhar e bela de se cheirar. Por todo o resto da manhã, ele levou entre os seus dedos a pequena flor de tonalidade açafrão dourada. Quando Prabhupada e seu grupo entraram no santuário interno onde residia as formas de Deus do Senhor Nishinradeva, o guia explicou que a forma de Deus remontava à época de Prahlada Maharaja. O antigo rei chamado Pururava e sua esposa Urvashi certa vez visitaram essa colina e a pedida de Urvashi, a forma de Deus do Senhor Nishinradeva, que lhe aparecera num sonho, fora escavada. O Senhor ordenou que devia se adorá-la nesse local, mas ele daria audiência apenas num dia do ano, durante um mês de Vaishaka. Pelo restante do ano ele seria inteiramente coberto com polpa de sândalo moída e misturada com cânfora e outras essências. Portanto, agora a deidade parecia uma simples massa amorfa, coberta com uma camada de sândalo. Prabhupada comentou que o sândalo era para manter a deidade com a cabeça fria. Vixe, a encarnação da ira de Deus. É bom manter a cabeça dele fria, viu, Bimala? Socorro!
Madhavananda comenta: quando Prabhupada estava no templo de Nishinra, em Visakhapatnam, foi o mesmo que ao estar em Vrindavana. Ao sair do carro, ele estava muito grave. Entramos no templo e havia uma câmara. Então descemos. As paredes tinham mais de 1 metro de espessura e parecia haver centenas de metros de túneis até chegarmos ao santuário recôndito. Lá estava a deidade precisamente com um monte de polpa de sândalo sobre ela. Assim que entramos, Prabhupada disse: comecem a cantar o mantra de Nishinradeva. Então nos pusemos a cantar Tavakara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa. Já parei. Isso não é fácil, não, Bimala? Deixa eu cantar. E circunambulamos a forma de Deus de Nishinradeva Bhagavan. Então postamo-nos perante a forma de Deus e Prabhupada ofereceu reverências. Guru Kripa comenta: ao entrarmos na sala da deidade, Prabhupada mandou que cantássemos as orações a Nishinradeva. Ele sempre manifestava semelhante devoção. Era isto o que separava-o de nós, não apenas sua erudição ou seu conhecimento, mas a sua devoção. Nesses locais víamos ele ficar muito silencioso, muito grave, e quando ele falava sentíamos muita paz interior. Quando ele falava, podíamos sentir isso. Ele vivia nos convencendo sobre a consciência de Deus, Krishna. Não de propósito, mas ele simplesmente fazia isso de maneira natural. Nesses locais, isto se manifestava. Quando juntamente conosco Prabhupada postou-se de frente da forma de Deus, não podíamos sequer ver. Havia um monte de sândalo, havia um sacerdote brahmana com grandes lóbulos de orelha e usava brinco. Oferecemos algum dinheiro, mas era um momento muito devocional. Prabhupada não falou muito e a principal razão foi que esses lugares são apreciados segundo o avanço transcendental de cada um. Os pormenores e os fatos e a história não são na realidade tão importantes. Com efeito, não há nada que se possa dizer. Prabhupada ficava atento para que tivéssemos o devido respeito e não cometêssemos nenhuma ofensa. Prabhupada dava palestras à noite, às vezes falando em escolas e clubes sociais de Visakhapatnam. Durante o programa no auditório Ramakrishna, onde compareceram mais de 1000 pessoas, a dança de Hare Krishna de Srila Prabhupada induziu toda a audiência a dançar. Os devotos dançaram Hare Krishna formando um círculo ao redor de Srila Prabhupada, e o canto e dança público de Hare Krishna durou 1 hora. No outro programa, um barbudo antropólogo americano veio de motocicleta para participar da palestra e do canto e dança público de Hare Krishna de Prabhupada. Em seguida, um antropólogo informou a Srila Prabhupada que viera à Índia para estudar as tribos primitivas. Prabhupada disse-lhe que era isto ou que isto era uma simples perda de tempo. Por que você deseja estudar o povo primitivo? Perguntou ele. Por que você não estuda as pessoas elevadas? E Prabhupada narrou uma história. Certa vez um homem pobre assou uma espiga de milho e então pôs-se a catar os grãos de um por um e a comê-los. Dessa maneira ele levou muitas horas para terminar. Ele fez isso, disse Prabhupada, porque não tinha mais nada para fazer, só para ver as horas do dia passar. Da mesma maneira, o estudo de antropologia era uma simples perda de tempo. E Prabhupada perguntou: por que você não estuda alguma pessoa ou grupo de pessoas de quem possa aprender algo? E durante o dia, Prabhupada sentava-se do lado de fora de seus aposentos e gozava da atmosfera. Ele não usava camisa e seu corpo saudável tinha um brilho dourado, enquanto ele sentava-se bebendo caldo de cana a pouco moída. Isso é igualzinho à morada eterna Vaikunta, dizia ele. Sempre há uma brisa muito fresca e agradável. Ele frequentemente perambulava cantando Hare Krishna, conversando sobre Krishna, ouvindo os cantos e danças públicos de Hare Krishna dos devotos, e observando as atividades do templo Hare Krishna.
Repetidamente, Prabhupada convidava Puri Maharaja para vir pregar no Ocidente. Ele pediu-lhe que pelo menos fosse a Mayapur para a reunião internacional dos devotos de Deus da ISKCON. Prabhupada sentia que Puri Maharaja, ao ver todos os discípulos ocidentais, poderia ficar motivado a juntar-se a ele e a pregar. Puri Maharaja concordou em acompanhar Prabhupada até Calcutá e Mayapur, e a agradável semana em Vishakhapatnam chegou ao fim, com Prabhupada, seus discípulos e Puri Maharaja, na expectativa de viajarem juntos para Calcutá. Guru Kripa comenta: embora chegássemos cedo na estação ferroviária, o trem já estava na plataforma. Estava muito quente e 5 ou 6 de nós fazíamos canto e dança público de Hare Krishna. Então Shyamasundara subiu num coqueiro e conseguiu aquele coco fantástico. Ele o abriu e o deu a Prabhupada, que pôs-se a beber bastante. Em seguida, Prabhupada deu a Shyamasundara e Shyamasundara bebeu. Então Prabhupada deu aos membros do canto e dança público de Hare Krishna. Cada homem do grupo de cantores de Hare Krishna estava com tanta sede que nem sequer pensava em deixar alguma coisa para o próximo companheiro, mas o coco simplesmente era passado na roda e a coisa não esvaziava. Eu o virei e a água saía, derramando em minha camisa, e eu não parava de beber, mas mesmo assim ele não esvaziava. Estávamos espantados. Prabhupada estava sorrindo e nós estávamos cantando. Todos nós ficamos refrescados e satisfeitos. Shyamasundara é o milagre do coco, Bimala. Eu presenciei o milagre da lasanha. Nossa, aquilo lá foi incrível, a multiplicação da lasanha. Eu fui perceber isso depois de muitos anos, né? Que louco. Shyamasundara comenta: tá, já parei de falar. Prabhupada... Posso continuar? Shyamasundara comenta: Prabhupada e eu ficamos num vagão de primeira classe, um comportamento privado para 2 pessoas, e o trem matraqueava na calorenta noite indiana, em algum lugar entre Vishakhapatnam e Calcutá. Prabhupada estava conversando e brincando e tocando fitas até que por volta das 10h30 foi se deitar para descansar. Logo apaguei as luzes. Por volta da meia-noite, Prabhupada sentou-se empertigado e chamou o meu nome. Shyamasundara, tome nota, disse ele. Então seguiu-se um encadeamento. Desculpem, deixa eu tomar água, Bimala, peraí. Então seguiu-se um encadeamento de pensamentos tão lúcidos e coerentes que eu só podia concluir que, enquanto pensamos que Srila Prabhupada está dormindo, geralmente ele não está dormindo, mas pensando, refletindo em como servir Krishna cada vez mais. Prabhupada adiara para o Gora Purnima, o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya, 29 de fevereiro de 72, a cerimônia de lançamento da pedra fundamental em Mayapur. Ele requisitara um grande festival com uma grande tenda e refeição grátis para os convidados. Seus discípulos de todo o mundo compareceriam. Tenho muito desejo de realizar esta cerimônia neste ano com todos os meus estudantes, 4 pontinhos. É um dia muito importante e será um grande serviço a Srila Bhaktivinoda Thakur e a seu filho Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Sendo assim, por favor, providenciem este programa. Em dezembro, quando por causa de Bangladesh eclodiu perto de Mayapur a guerra entre a Índia e Paquistão, o governo indiano proibira que estrangeiros ficassem na área norte da Bengala Ocidental. Os devotos retiraram, voltando algumas semanas mais tarde, quando a guerra havia terminado. Eles continuaram a providenciar o festival Hare Krishna, e alguns dias antes do Gaura Purnima, o aniversário de Deus que voltou há 538 anos atrás, Prabhupada chegou para ficar com eles.
Ao ver afixado em estacas de bambu um cartaz, bem-vindo, Srila Prabhupada, Prabhupada comentou, não sei se meus irmãos espirituais gostarão disso. Ele já ficara sabendo que alguns de seus irmãos espirituais discordavam do fato de ele ter aceitado o mesmo título do mestre espiritual deles, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Prabhupada é um título, né? Na realidade, ele não aceitara o nome, senão que seus discípulos deram-lhe o nome há alguns anos nos Estados Unidos. Em maio de 1968, enquanto em Boston, Prabhupada estivera ditando uma carta e mencionara a seu secretário que falar Swamiji era dirigir-se ao mestre espiritual com um título que lhe era de terceira classe. Então, por que chamamos o Senhor de Swamiji? Perguntara ao seu secretário. O mestre espiritual replicara a Prabhupada, é habitualmente tratado por nomes como Gurudeva, Vishnupada ou Prabhupada. Podemos chamar-no Senhor de Prabhupada? Perguntara ao seu secretário. E Prabhupada replicara, sim, ao que seus discípulos deixaram de chamá-lo de Swamiji, passando a tratá-lo de Prabhupada. Um dos discípulos fizera mais indagações sobre o significado da palavra e publicara uma dissertação na revista De Volta ao Supremo. Prabhupada. A palavra Prabhupada é nos círculos religiosos védicos um termo máximo de reverência e significa um grande santo, mesmo entre os santos. Na realidade, a palavra tem dois significados. Primeiro, aquele a cujos pés, pada, existem muitos Prabhus, um termo que significa mestre, e que os discípulos de um mestre espiritual utilizam para se dirigirem um ao outro. O segundo significado é aquele que sempre se encontra aos pés de lótus de Deus, Krishna, o Mestre Supremo. Na linha de sucessão discipular através da qual a consciência de Deus, Krishna, é transmitida à humanidade, tem havido um bom número de personagens com tanta importância transcendental ao ponto de serem chamados de Prabhupada. Srila Rupa Goswami Prabhupada executou a vontade de seu mestre espiritual, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, e por isso ele e seus Goswamis associados chamam-se Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur executou a vontade de Srila Bhaktivinoda Thakur, e por isso também é tratado como Prabhupada. Nosso mestre espiritual Om Vishnupada 108 Shri Srimat Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja tem da mesma forma executado a vontade de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada em trazer ao mundo ocidental a mensagem do amor a Deus, Krishna Prema, e por isso nós americanos e europeus, servos humildes de sua divina graça, de todos os diferentes centros do movimento de Sankirtana, temos seguido os passos de Srila Rupa Goswami Prabhupada e preferimos tratar a sua graça, o nosso mestre espiritual, como Prabhupada. E ele gentilmente disse sim. E Prabhupada é o Jagat Guru, né? O mestre do universo inteiro. É o mestre espiritual instrutor de todos na ISKCON. Todas as pessoas interessadas ficaram felizes com o título Prabhupada e ninguém previra a inveja que o nome provocaria. Como poderia Prabhupada competir com a honra que cabia a seu próprio mestre espiritual? Ele se estabelecera como o servo humilde de seu mestre espiritual. Os membros da ISKCON não viam nenhum inconveniente em chamar o seu mestre espiritual de Prabhupada, e nada poderia haver que os impedisse. Ele era o Prabhupada deles. Eles chegaram, e os seguidores fiéis de Prabhupada são conhecidos como Prabhupada Nugas, ou em português, seguidores de Prabhupada. Eles chegaram a imprimir a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada em seus convites para o festival de Gora Purnima, mas Prabhupada sabia que, com isso, algum de seus irmãos espirituais mais criticadores franziriam o senho.
Ao inspecionar as acomodações habitacionais destinadas aos devotos, Prabhupada encontrou espaçosas tendas brancas de lona, uma para os homens e outra para as mulheres, com iluminação fluorescente por dentro. Uma grande tenda de pândal erguia-se central às outras tendas, e uma pequena tenda nos fundos fazia as vezes de cozinha. Bem ao redor do pequeno conjunto havia campos de arroz. Por conseguinte, o terreno era levemente molhado e os campos úmidos favoreciam o aparecimento de mosquitos grandes que emergiam ao pôr do sol. As condições eram primitivas, mas muitos desses devotos eram os mesmos discípulos que, durante 1 ano e meio, viajaram com Prabhupada pela Índia, ora vivendo em abrigos, albergues, barracentas, ou com aposentos vazios, ora morando em tendas frias em Allahabad. Os devotos... Posso continuar? Os devotos não vieram a Mayapur para sentirem-se confortáveis, senão que para servirem Prabhupada. Nos anos futuros, como consequência de seus esforços, muitos e muitos devotos seriam capazes de reunirem-se confortavelmente em Mayapur, nos espaçosos prédios que Prabhupada estava planejando construir. Ciente de que esses ocidentais não estavam habituados a austeridades de viver na Índia, Prabhupada desejava providenciar facilidades, de modo que seus discípulos pudessem se sentir confortáveis e durante a sua permanência na Índia fossem capazes de se concentrarem na vida transcendental, sem que houvesse inconvenientes que os distraíssem. Por isso ele os incentivava a ajudar de diversas maneiras a estabelecer um prédio em Mayapur, com água corrente, eletricidade e outras regalias. A habitação de Prabhupada era uma choupana bengali simples, de um pouco mais de 1 metro quadrado com um chão barrento. Havia uma delgada separação entre o quarto principal e os aposentos dos servos. Em frente havia uma pequena varanda e atrás um jardim onde Prabhupada podia se sentar e tomar massagem. Também nos fundos havia uma bomba manual para se banhar e uma dependência anexa. Quando os devotos pediam desculpas a Prabhupada por providenciarem uma residência tão humilde, ele replicou que gostava da simplicidade natural. Mesmo se vocês me construíssem o maior palácio, disse ele, ainda assim eu preferiria morar aqui. O mestre assim, ele fala e faz, né? Ele fala de vida simples, pensamento elevado e vive essa vida simples de pensamento elevado para que todos aprendam com o seu exemplo prático. Enquanto levava uma vida tão simples em Mayapur, Prabhupada falava de sua visão de um grandioso projeto que ainda aguardava a concretização. Embora as formas de Deus de Radha Madhava, a quem ele adorara no Ardha Kumbh Mela de 1971 em Allahabad, estivessem instaladas numa tenda, ele falava a respeito de um palácio de mármore. Ele também falava acerca de acomodações de primeira classe para convidados e devotos, embora até então ele tivesse pouco a oferecer. Vivendo de maneira simples e alegre em sua cabana de palha, ele reunia os seus discípulos e contava-lhes os seus planos. A seu pedido, os devotos construíram um pequeno modelo do primeiro prédio principal proposto e havia também esboços do templo Hare Krishna, o templo da compreensão humana. Ele disse que queria construir uma cidade de Mayapur, com aposentos para cada uma das 4 classes sociais da instituição, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Tatpara comenta: ao ir para os países ocidentais, Prabhupada era entrevistado por muitas grandes personalidades, mas ao vir para Mayapur ele conversava tão amigavelmente, às vezes tomando suco ou dando instruções, e levava uma vida simples como um camponês. Os devotos ocidentais às vezes pensavam que Prabhupada só tem um passatempo, há de ser um grande rei. Mas ao vir para a Índia, ele é tal qual outra pessoa. Ele ria e conversava como um amigo. Bhavananda comenta: em sua casa de palha, Prabhupada sentava-se numa plataforma de bambu. Havia uma cama e algumas esteiras no assoalho.
Isso era tudo. Ele ficava mais feliz ali do que em qualquer lugar. Também instalamos um ventilador lá e Prabhupada gostou disso. Ele gostou porque isso era tão simples. Havia uma casinha, mas ele não se importava nem um pouco com isso. Ele estava deliciando-se com tudo. Naquela época ele designou Jaya Pataka e a mim como co-diretores de Mayapur. Ele colocou 4 signatários na conta bancária para a construção do templo. Na Índia, só para abrir uma conta é muito difícil. Estávamos vendo esta faceta de Prabhupada, onde ele era muito estrito, pois sabia as dificuldades em que alguém pode se meter. Caso você não preencha os formulários adequados, o banco pode até suster o seu dinheiro. Ou talvez a pessoa queira fechar a sua conta e eles não deixam. Nossa atitude era expansiva, éramos criançolas. Então Prabhupada estava nos treinando em manter as contas e em administrar. Jananivasa comenta: a primeira vez que Prabhupada veio ver as formas de Deus, ele disse: quem está vestindo as formas de Deus? E alguém respondeu: Jananivasa. As formas de Deus, sem nenhuma decoração, estavam tão somente postadas numa plataforma de ladrilhos. Elas estavam simplesmente postadas ali, mas Prabhupada contemplava-as tão amorosamente. Ele costumava vir e receber a audiência todos os dias. Certa vez ele foi ao aposento da forma de Deus e eu não estava por lá. Havia umas pessoas indianas recebendo a audiência das formas de Deus no altar. E eu fora pegar-lhes uma revista de volta ao Supremo num compartimento cerca de 3 metros de distância. Quando voltei, Prabhupada estava lá. Ele também estava recebendo a audiência, mas disse: você deve sempre ficar aqui. As pessoas chegam e não encontram ninguém aqui. Eu disse: Srila Prabhupada, fui só pegar uma revista de volta ao Supremo. Fica só a 3 metros de distância. Mas ele me olhou como se estivesse dizendo: você está se defendendo novamente, inventando desculpas. Então ele disse a Bhavananda: esse rapaz, Jananivasa, deve receber alguma ajuda. Ele não pode fazer tudo sozinho, ele é uma pessoa comum. E o festival de Gora Purnima, que durou 5 dias, apresentou o canto e dança público de Hare Krishna 24 horas com grupos de devotos cantando em revezamento de 2 em 2 horas. Toda manhã o grupo principal de devotos formava uma procissão de canto e dança público de Hare Krishna e saía para visitar as paisagens sagradas de Navadvipa, a árvore de Nim sob a qual o Senhor Krishna Chaitanya nasceu, a casa de Srinivasacharya, onde o Senhor Krishna Chaitanya e seus associados realizavam canto e dança público de Hare Krishna noturno, o local onde o Kasi tentara parar o canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya, a residência de Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada contou aos devotos que frequentemente Bhaktivinoda Thakur havia se postado de frente dessa casa, de onde olhava para o outro lado do Jalang, em direção ao local onde Srila Prabhupada tinha agora sua terra. Por todo o dia e especialmente à noite, os devotos reuniam-se no palco da grande tenda Hare Krishna de listras alaranjadas, enquanto Radha Madhava postavam-se no centro do palco dentro de um tradicional assento elevado bengali de talos de bananeira entalhados, cobertos de lâminas coloridas e guirlandas de flores. Prabhupada deixava os seus discípulos fazer a maior parte do discurso público, onde Achyutananda Swami, discorrendo em bengali, era o orador principal. Espera aí, deixa eu tomar água. Centenas de pessoas entravam e saíam num fluxo contínuo, e os devotos distribuíam revistas de volta ao Supremo, escritas em bengali, inglês e hindi. Nas noites, eles apresentavam um show de slides ou um filme. Prabhupada, de sua janela, estava especialmente satisfeito em assistir à distribuição de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, com centenas de aldeões acocorando-se em longas filas e comendo
em pratos redondos de folha. Continuem isto para sempre, Prabhupada dizia a seus discípulos, sempre distribuam Krishna Prasadam. Jai Prabhupada. Mesmo sem um prédio, a pregação de Prabhupada em Mayapur era significativa, enquanto outros templos circunvizinhos também observavam o festival do aniversário de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya, o próprio Deus que voltou há 538 anos atrás, mormente hospedando viúvas residentes em Calcutá, que pagavam uma taxa para morar alguns dias num templo e visitar os lugares sagrados de Navadvipa. O programa da grande tenda Hare Krishna de Prabhupada era a celebração mais vigorosa e atraía a maioria dos visitantes. Prabhupada dizia que sem pregação a terra natal do Senhor Krishna Chaitanya perdia a razão de existir. Poxa vida, hein? Isso aqui é uma máxima, Bimala. Sem pregação a terra natal do Senhor Krishna Chaitanya perdia a razão de existir. Exceto nesta época do ano, poucas pessoas visitavam Mayapur. Que é mais importante? Perguntou Prabhupada, a terra natal do Senhor Krishna Chaitanya ou as suas atividades? São suas atividades, o seu karma. Suas atividades são mais importantes que seu jama ou terra natal. As atividades do Senhor Krishna Chaitanya eram cantar e dançar Hare Krishna e distribuir a todas as pessoas o amor puro por Deus, Krishna Prema. E esta deveria ser a atividade dos devotos em Mayapur. No dia de Gaura Purnima, 10 renunciados irmãos espirituais de Prabhupada vieram para, juntamente com os discípulos de Prabhupada e centenas de visitantes, participarem da cerimônia de consagração e de lançamento da pedra fundamental. Prabhupada estava cortês e amável para com os seus irmãos espirituais e estava satisfeito de que todos eles podiam sentar-se juntos para consagrarem a sede mundial da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Sentado numa almofada próximo à arena de sacrifícios, cantando Hare Krishna em seu rosário, Prabhupada iniciou 6 devotos bengalis e outorgou a ordem de renúncia a um jovem discípulo americano. Em seguida, os irmãos espirituais de Prabhupada falaram, cada um manifestando seu apreço pelo trabalho de Prabhupada no Ocidente. Enfim, todos eles se reuniram ao redor do buraco de 0,5 metro quadrado de largura por 4,5 metros de profundidade, conforme as escrituras coletaram certos artigos para serem colocados dentro do buraco. 5 espécies de flores, 5 classes de cereais, 5 classes de folhas, 5 classes de metais, 5 classes de néctares, 5 tipos de cores, 5 classes de frutas e 5 classes de joias. O irmão espiritual de Prabhupada, Puri Maharaja, desceu uma escada para dentro do poço para colocar cocos e folhas de bananeira num pote e reunir isto, juntamente com flores, sobre o altar de tijolos. Tijolos, tá bom, sobre o altar de tijolos. Em seguida, Prabhupada entrou no buraco carregando uma caixa com uma forma de Deus de Anantashesha de ouro e com olhos de rubis. Antes, aquela manhã, em sua cabana, Prabhupada mostrara confidencialmente a forma de Deus de Anantashesha a alguns discípulos. Este é o Senhor Ananta, dissera ele, a serpente que serve de cama na qual o Senhor Vishnu descansa. Ele sustentará o templo sobre sua cabeça. Prabhupada colocava agora Anantashesha sobre o altar de tijolos e voltou subindo a escada. Então, com o convite bem-aventurado de Prabhupada, todos passaram a lançar oferendas de flores e dinheiro, seguidas de punhados de terra. Embora os irmãos espirituais de Prabhupada houvessem louvado o trabalho por ele realizado no dia de Gaura Purnima, vários deles regressaram alguns dias depois para reclamar do fato de ele utilizar o título de Prabhupada. A inveja é uma mercadoria que não deve ser consumida. Prabhupada pediu que seus discípulos deixassem a sala. Quando eles estavam
quando eles estavam sozinhos, um dos irmãos espirituais renunciados pôs-se a desafiar Prabhupada em Bengali. Por que você está utilizando o título Prabhupada? Você não tem nenhum direito. Este é o título de nosso mestre Prabhupada. Você não pode tirá-lo. Eu não o tirei, replicou Prabhupada. Eles estão me chamando de Prabhupada. Que posso fazer? Embora o irmão espiritual renunciado passasse então a criticar Prabhupada por não se unir à pregação deles e por outorgar aos ocidentais o cordão sagrado e a ordem, nossa, coitado. Coitado desse irmão espiritual de Prabhupada. De todos que invejam Prabhupada, né? Embora o irmão espiritual renunciado passasse então a criticar Prabhupada por não se unir à pregação deles e por outorgar aos ocidentais o cordão sagrado de sacerdote Brahmana e a ordem de vida renunciada, os irmãos espirituais de Prabhupada queriam especificamente uma explicação do porquê ele usar o título Prabhupada. Brahmananda Maharaja, chamou Prabhupada, traga uma cópia de meu papel timbrado. Quando Brahmananda Swami regressou com o papel, Prabhupada mostrou aos seus irmãos espirituais, no cabeçalho lia-se Tridandi Goswami A.C. Bhaktivedanta Swami, sem Prabhupada. Isto provava que ele próprio não utilizava o título. Esta demonstração simples apaziguou os seus irmãos espirituais. Ele então convidou-os para tomarem um alimento oferecido a Deus consigo, enquanto seus discípulos serviam Krishna Prasada. Mais tarde, em sua cabana, Prabhupada conversou com seus discípulos sobre a inveja. Ele disse que o devoto poderia julgar o seu próprio avanço ao sentir o quanto ele era livre de inveja. No mundo transcendental, a inveja era notável por sua ausência. Embora todos os associados liberados de Krishna estivessem dando tudo de si para servir a Deus, Krishna, numa espécie de competição, todos estavam satisfeitos um com os outros. Se Radharani, ou uma vaqueirinha favorita, agradasse a Krishna, as outras vaqueirinhas não maldavam dela, mas pensavam, com que primor ela serviu a Deus, Krishna, deixe-me tentar oferecer algum notável serviço a Krishna, de modo que ele fique ainda mais satisfeito. Ter inveja era materialismo. Prabhupada desejava que seus irmãos espirituais, mas tem muitos detalhes, né, Bímola? Não é contradição. No Néctar da Devoção se fala que a inveja também pode ser transcendentalizada. A inveja material é uma mercadoria que não deve ser consumida. Mas a inveja transcendental sim, né? E aqui tem um pouco dela, né, Bímola? Tipo, ela fez um serviço muito bom, vou fazer um serviço melhor ainda. Então, a inveja transcendental não destrói e faz coisa melhor, e a outra também faz melhor, e fica essa competição de quem agrada mais Krishna, e Krishna entra nessa competição tentando agradar quem agradou ele, tá? Já parei de falar. Não é fácil não, tá louco. Deixe-me tentar oferecer algum notável serviço a Krishna, de modo que ele fique ainda mais satisfeito. Ter inveja era materialismo. Prabhupada desejava, a inveja material é uma mercadoria que não deve ser consumida. No mundo material, as pessoas querem destruir o que o outro fez. No mundo transcendental, as pessoas querem fazer coisas melhor. E a competição nunca acaba. Por isso que não tem rotina nas moradas eternas de Deus. Tá, já parei de falar. Agora eu parei. Prabhupada desejava que seus irmãos espirituais tivessem adotado um ponto de vista diferente. Ele queria que eles não se importassem com o fato de seus discípulos chamarem-no de Prabhupada. Também ficava sentido de que alguns de seus irmãos espirituais não pudessem sinceramente louvar o seu trabalho. Se Bhaktisiddhanta Saraswati estava trabalhando exitosamente através dele, por que deveriam sentir-se perturbados?
Por que não aceitar o trabalho dele e ficar feliz por sua missão do Senhor Krishna Chaitanya estar sendo propagada com eficiência? Eles deveriam encarar isto como sendo o trabalho de Bhaktisiddhanta Saraswati, o trabalho do próprio mestre espiritual deles. Este trabalho também lhes cabia, era responsabilidade deles, e eles deveriam reconhecer que através de Bhaktivedanta Swami Maharaja, o trabalho estava sendo realizado com muito esmero. Na cerimônia, eles lhe louvaram o trabalho. Assim, se não se importavam em elogiá-lo, então por que não admitir que para centenas de ocidentais, a quem ele salvara do inferno, ele era Prabhupada, aquele singular devoto puro a quem sempre viam como estando sentado aos pés de lótus de Deus, Krishna? Em termos de livros autorizados, produzidos e distribuídos, de número de devotos iniciados e ocupados em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e de número de templos abertos, ninguém se lhe podia comparar. É claro que, em certo sentido, todos os irmãos espirituais de Prabhupada eram igualmente dignos de louvor, conquanto seguissem as instruções básicas de Bhaktisiddhanta Saraswati, cantassem Hare Krishna e evitassem a vida pecaminosa. Mas caso fosse para se fazer análises ou críticas com semelhantes escrutínio, então que os registros de pregação fossem prescrutados. Quem, antes de mais nada, estava espalhando a misericórdia do Senhor Nityananda e realizando portentosas concretizações em prol de Bhaktisiddhanta Saraswati, conquistas que antes pareciam impossíveis. Segundo a coleção Chaitanya Charitamrita, se um pregador pudesse propagar o cantar de Hare Krishna, então poder-se-ia aceitá-lo como dotado de poder por Deus, Krishna. Com certeza Prabhupada era dotado de poder e mesmo assim portava-se muito humildemente, sem nenhum auxílio alheio. Repetidas vezes ele convidara os seus irmãos espirituais a unirem-se a ele no Ocidente, a aceitarem as suas posições a seu lado como pregadores do movimento para a consciência de Deus, Krishna. Por que não se apresentaram para ajudá-lo na missão do mestre espiritual deles, ao invés de reclamar dele, o único irmão espiritual que estava executando a missão de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati? Fica essa pergunta, né? Por que não se apresentarem para ajudá-lo na missão do mestre espiritual deles, ao invés de reclamar dele, o único irmão espiritual que estava executando a missão de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati? Entretanto, não cabia aos discípulos de Prabhupada criticar, e ele advertira-os com firmeza de que eles não tinham condição de fazer isso. Eles deveriam tratar os irmãos espirituais dele como discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati e, portanto, como estando no mesmo nível de seu próprio mestre espiritual. Contudo, os discípulos de Prabhupada ficaram sentidos ao ver esta falta de respeito pelo mestre espiritual deles. Eles podiam ser humildes e não protestar, mas como podiam mostrar afeto a pessoas que lhes criticavam o mestre espiritual e o seu movimento para a consciência de Deus, Krishna? Após o festival de 5 dias, Prabhupada partiu de Mayapur rumo a Vrindavana, onde planejava realizar outra cerimônia de abertura de terreno. A terra de Mayapur ainda não desenvolvera nada e Prabhupada insistia com seus discípulos na Índia para que continuassem a coletar os fundos necessários. Estamos fazendo um plano muito suntuoso em Mayapur, e se todos vocês juntos puderem dar forma a este plano, ele será ímpar no mundo inteiro. Será um centro mundial de ensino da vida transcendental. Estudantes de todo o mundo virão e revolucionaremos as tendências ateístas e comunistas de filósofos patifes. Logo devemos assumir a responsabilidade por esta tarefa monumental. Nem por um único momento ficaremos sem pensar na ISKCON Hare Krishna. É isto que peço a todos vocês.
Durante o período... Posso continuar? Durante o período em que Prabhupada esteve ausente de Vrindavana, os devotos foram incapazes de persuadir o Senhor S. a conceder permissão legal para a ISKCON Hare Krishna utilizar a terra. Prabhupada orientara insistentemente um de seus devotos nascidos na Índia, o Shiro Dakashai, para adquirir do Senhor S. uma escritura real. Shiro Dakashai pressionara o Senhor S. e, ao ver a indecisão deste, falara com a Senhora S. e então com ambos. O Senhor e a Senhora S. concordaram que, como não podiam decidir, colocariam o assunto perante a própria Shrimati Radharani. A Senhora S. pedira que Shiro Dakashai pegasse 2 pedaços de papel e em um escreveu sim e no outro escreveu não. Ela os dobrou e colocou perante a forma de Deus, de Radha e Krishna da família. Ela pediu então que Shiro Dakashai apanhasse um dos papéis. Shiro Dakashai fizera isso e, na presença do Senhor e Senhora S. e de Radha e Krishna, abrira o pedaço de papel, no qual estava escrito a palavra sim. Ao tomar conhecimento da notícia, Prabhupada ficara contente. Estou especialmente satisfeito por você ter conseguido a terra de S para Krishna. Agora, cooperando, ergamos um maravilhoso templo aí em Vrindavana. Em março de 1972, Prabhupada regressou a Vrindavana para assinar o contrato com o Sr. S. e para realizar a cerimônia de inauguração do terreno. Com a permissão dos Goswamis do templo de Radha Damodara, ele providenciou aposentos para seus discípulos de modo que tivessem um lugar para residir, enquanto o templo em Ramanareti estivesse em construção. Jamuna comenta: aconteceu exatamente que na manhã em que os Goswamis assinariam um contrato com Prabhupada para o uso dos cômodos no Radha Damodara, faltou luz elétrica. A única máquina de escrever que o secretário de Prabhupada tinha era elétrica, de modo que lembrei a Prabhupada que eu era treinada em escrever caligrafia. Eu tinha comigo minhas canetas de escrever, de modo que Prabhupada fez imediatamente um rascunho do tipo de letra que ele queria, e eu levei isto para outro quarto, sentei-me e redigi um contrato com alto relevo dourado em todas as letras maiúsculas. Dentro de 15 minutos apresentamos a Srila Prabhupada. Perante os Goswamis, Prabhupada, sentindo prazer, segurou o documento e disse: vejam só, meus discípulos são peritos em tudo. Agora permite-seria, os devotos, Bimala, os devotos são peritos em tudo, eu não sou perito em nada. Agora permitir-se-ia que os devotos residissem acima de seus aposentos no templo de Radha Damodara e também teriam acesso a seu quarto para fazerem a limpeza do mesmo. Prabhupada sentiu que haver algo escrito para a preservação de seus aposentos no templo de Radha Damodara era uma ocasião grandiosa. Para fechar o acordo referente à terra em Ramanareti, Prabhupada e o Sr. S. encontraram-se na corte do magistrado em Mathura, na presença de advogados, e eles completaram as formalidades. Ter adquirido uma boa extensão de terra em Vrindavana era visto por Prabhupada como a graça de Deus, Krishna, e ao escrever para os seus secretários GBCs nos Estados Unidos, pediu-lhes que enviassem tantos homens quanto possível para ajudar no novo projeto. Ele descreveu as suas intenções de erguer um centro esplêndido para, em nome de Rupa e Diva Goswamis, reviver a vida transcendental em Vrindavana. Prabhupada informou a Shiro Dakashai que quero que nesta ocasião seja preparada. Tá, vou prestar atenção. É que eu já estou vendo um pouquinho adiante aqui, Prasada, Krishna Prasada.
Fala se você conhece alguém que pode manter a mente estável diante de uma bandeja de alimentos que foram oferecidas a Deus no altar, Krishna Prasadam. Fala, Bima, você conhece alguém? Conhece? Só se alguém tiver com a barriga cheia de Krishna Prasadam, aí sim. Comeu até não aguentar mais, aí ele fica com a mente estável. Quero que nesta ocasião seja preparada uma enorme quantidade de Krishna Prasadam. E devem-se convidar todos os homens em Vrindavana, e todos eles devem tomar Krishna Prasadam. 2 dias mais tarde, com 100 pessoas comparecendo, Prabhupada oficiou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental em Ramanareti. Aqui também ele desceu no poço cerimonial e colocou a deidade de Ananta, sobre cuja cabeça o templo descansaria. Porém, mais tarde naquela noite a terra foi atacada. Uma idosa viúva indiana com fama local de santa ficou furiosa com o fato de o Senhor S não lhe ter dado a terra que ela pedira várias vezes. Durante a noite ela enviou bandidos para demolir o alicerce de tijolos da cerimonial pedra fundamental e para profanar o poço, que exatamente naquele dia fora enchido com flores e objetos religiosos. Os bandidos cavaram até abrir o buraco, atiraram lixo dentro dele e roubaram o cartaz que anunciava o novo proprietário da terra. Prabhupada estava em seu quarto no templo de Radha Damodara quando tomou conhecimento do que acontecera. Ele ficou irado e falou para os seus discípulos mostrarem o contrato à polícia. Naquela noite, vários policiais montaram guarda no terreno, e quando os bandidos contratados chegaram novamente, a polícia interceptou-os e avisou que se causassem quaisquer outros distúrbios, seriam detidos, e este foi o fim disto. Prabhupada várias vezes dissera que quando alguém se converte em devoto de Deus, Krishna, ele ganha muitos inimigos. Isso aqui é uma máxima, né? O incidente também serviu para confirmar a convicção de Prabhupada de que logo após a tomada de posse da terra pela ISKCON dever-se-ia construir um templo. Eles deveriam pelo menos colocar uma cerca em volta do terreno, construir pequenas cabanas e viver no terreno enquanto preparavam-se para a construção do templo. Tejas comenta: este será o templo de Krishna Balarama, dizia Prabhupada. Na realidade não sabíamos o que estava se passando. Todos achávamos que isto estava tão distante. Era realmente na roça, Ramanareti. Não havia ninguém por lá, era um local bem isolado e havia um monte de assaltantes que viviam por lá. Nós pensávamos, se é que vamos ter um templo Hare Krishna por aqui, ninguém mais jamais virá. Mas Prabhupada dizia: onde quer que esteja Deus, Krishna, todos virão. Shyamasundara, o secretário de Prabhupada, escreveu a um irmão espiritual comentando sobre a recém-adquirida propriedade de Vrindavana. Hoje, mais cedo, antes do desjejum, Prabhupada assumiu pleno controle dos 4.000 metros quadrados do lote doado em Ramanareti, onde Krishna costumava divertir-se com amigos na floresta, e situado cerca de 10 minutos de caminhada a partir do Radha Damodara. Prabhupada inspecionou a terra com a corda de sua tela de mosquitos, fez ajustes, traçou planos, assinou o contrato, foi ao cartório de Mathura e assinou, selou e emitiu tudo num instante. Prabhupada pediu-me que lhe solicitasse que pelo menos 50 homens dos Estados Unidos devem vir imediatamente para a Índia. Afinal, conseguimos um programa sólido na Índia, projetos enormes em Mayapur, Vrindavana e Bombay. Todas as terras são adquiridas. Tomam-se providências e quem faz tudo é Prabhupada. Porém, há aqui poucos homens de nós para lutar com a imensa tarefa, disparado, desculpem, é um telegrama, Bimala. Porém,
há aqui poucos homens de nós para lutar com a imensa tarefa. Disparado a maior tarefa dentro da sociedade Hare Krishna de devolver estes 3 lugares. E acredite, esses 3 projetos são mais queridos de Prabhupada do que qualquer outro jamais contemplado. No mês em que Prabhupada esteve ausente de Bombay, ele partira aos 10 de fevereiro. O pagamento de 50 mil rúpias foi devidamente feito. A princípio, lentamente, alguns devotos mudaram-se para a terra de Jurro, onde ficaram morando numa tenda. À noite, os ratos e os mosquitos perturbavam o sono dos devotos. Enquanto tentavam capinar o matagal extenso, depararam com garrafas de bebidas vazias e vazamentos de esgoto. Sem a presença de Prabhupada, a determinação deles enfraquecia. Mas nisso, Brahmananda Swami voltou de Calcutá, onde estivera com Srila Prabhupada. Brahmananda Swami estava inspirado e imprimiu nos devotos de Bombay um novo ímpeto. Eles teriam que capinar a terra e erguer uma tenda grande imediatamente. Brahmananda Swami jamais montara um programa de tendas antes, mas contratou um empreiteiro para construir várias casas de folhas de palmeira. Para os devotos, casas chatai, de folhas de palmeira para os devotos, e uma tenda para o festival Hare Krishna. Entretanto, antes mesmo que a construção pudesse ser começada, os devotos teriam que capinar exaustivamente a terra. O senhor Seti, um vizinho e membro vitalício da ISKCON Hare Krishna, contratou uma equipe de trabalho para decepar os matos e a vegetação, e vários membros vitalícios e amigos em Bombay apresentaram a sua ajuda. O senhor N ofereceu a sua ajuda enviando um de seus assistentes, o senhor Matar, para organizar os empregados no desmatamento do terreno. Os devotos também trabalhavam, preparando-se para a volta de Prabhupada. Shri Radha Rasa Vihari chegaram à terra de Hare Krishna de táxi, transportados nos colos de vários devotos. Eles mudaram-se antes e desta vez a sua residência era uma tenda. Primeiramente eles vieram para ficar com os devotos em Bombay durante o programa na grande tenda Hare Krishna, na Cross Maidan, isso no centro de Bombay. Naquela ocasião houve uma procissão até a praia de Choupati e quando os devotos chegaram, Radha Rasa Vihari, belamente vestidos e decorados e instalados num palanquinho ornamentado, estiveram aguardando-os. Krishna era de mármore branco e segurava uma flauta de prata. A mão direita de Radharani, com a palma para frente, lançava uma bênção. Eles eram belos. Após o seu primeiro aparecimento em Choupati, Radha Rasa Vihari mudaram-se para o edifício de Akashi Ganga, onde, pouco a pouco, os devotos estabeleceram um padrão decente de adoração às formas de Deus. Quando Prabhupada deixou a ordem de que Radha Rasa Vihari deveriam se mudar para Jurro assim que o pagamento da entrada fosse feito, alguns devotos questionaram-no. Por que deveria as formas de Deus mudarem-se antes de que as facilidades fossem adequadas? Será que eles não deveriam esperar até que o templo fosse construído? Sendo a deidade instalada num pedaço de propriedade, replicara Prabhupada, ninguém as removerá. Mais do que alguma outra pessoa, Prabhupada estava ciente da adoração adequada a ser oferecida a Radha Rasa Vihari. Imagina os discípulos querendo ensinar o mestre. Mais do que alguma outra pessoa, Prabhupada estava ciente da adoração adequada a ser oferecida a Radha Rasa Vihari, mas agora sua ênfase era que se garantisse a terra. De outra maneira, argumentava ele, poderia ele eventualmente dar a Radha Rasa Vihari um trono real e um templo Hare Krishna, a menos que eles próprios estabelecessem primeiro o seu direito de posse, fixando residência na terra Hare Krishna. A chegada de Radha Rasa Vihari, a chegada das deidades de Radha Rasa Vihari a Jurro também significava aumento de dificuldades para os devotos, que tinham então de lutar para manter a adoração matinal
e cozinhar 6 oferendas diárias na modesta cozinha. Mesmo a tenda de Radharasa Vihari era insegura e oscilava ao vento. Contudo, Srila Prabhupada encarava a mudança como uma tática necessária e transcendental. Sentia-se seguro de que todos os implicados, ele próprio, os donos da terra, a municipalidade de Bombay, aceitariam que a terra pertencia a Krishna, pois Krishna já estava residindo lá. E como estava pedindo ao próprio Senhor Krishna que aceitasse essas inconveniências, ele orava a forma de Deus, Krishna. Meu querido Senhor Krishna, por favor, permanecei aqui e construir-vos-ei um belo templo. Quando da volta de Prabhupada a Bombay, Radharasa Vihari foram instalados no palanque da grande tenda Hare Krishna para o festival. A audiência do festival Hare Krishna não foi tão grande como teria sido no centro de Bombay. Não mais do que 500 pessoas vinham por noite, mas Prabhupada estava satisfeito. Este festival Hare Krishna era na propriedade particular deles, e isto era só o começo. Todas as noites, Prabhupada discursava na grande tenda Hare Krishna e participava do canto e dança público de Hare Krishna, da adoração no altar perante Radharasa Vihari. Pancha Dravida Swami coletara donativos de 5 toneladas de caldo de ervilha, arroz e farinha, e os devotos regularmente faziam kichori, suficiente para servir Krishna Prasadam grátis a 125 pessoas diariamente. À noite, o próprio Prabhupada distribuía o doce halava do prato das formas de Deus, e a multidão, incluindo comerciantes prósperos e suas esposas, espremiam-se para receber o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Prabhupada gostou tanto do festival Hare Krishna que falou para os devotos que fizessem arranjos para manter a tenda para um festival Hare Krishna perpétuo. Prabhupada morava numa tenda situada no terreno, exatamente como os outros devotos, até que um certo senhor Acharya, um dos inquilinos mais favoráveis que moravam nos fundos da propriedade, o convidou para ficar em sua casa. Alguns dias após a sua chegada a Juhu, Prabhupada estava pronto para realizar a inauguração do terreno e a cerimônia de lançamento da pedra fundamental, outra tática para garantir a posse da terra. Porém, era mais do que uma simples tática, já que ele desejava construir um templo logo que possível. Radharasa Vihari não deveriam permanecer postados numa tenda, mas deveriam ser protegidos por um assento elevado de prata e teca sobre um altar de mármore. Deveriam ficar rodeados por deidades das 2 vaqueirinhas Lalita e Vishaka, e seu templo deveria ter cúpulas de mármore de mais de 30 metros de altura. Milhares de pessoas viriam diariamente para receber a audiência das deidades e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Certa manhã, em meio às atividades do festival Hare Krishna, os devotos da terra Hare Krishna reuniram-se a Prabhupada numa cerimônia simples de lançamento da pedra fundamental. Eles cavaram um profundo poço cerimonial e rodearam-no com tijolos. Prabhupada desceu e colocou a forma de Deus de Shesha. Então, sentado numa plataforma simples, Prabhupada acompanhou o canto e dança público de Hare Krishna, tocando um gongo de bronze, enquanto, um por um, os devotos achegaram-se e jogaram terra dentro do poço, enchendo-o à medida que a fumaça subia do fogo sacrificatório.